Como sempre, lançamos para debate 3 números que marcaram a semana. Rodolfo, Portugal disse adeus à Final Four da Liga das Nações, mas os números mostram que havia potencial para fazer muito melhor. Assim é, Zé. Antes de mais, cumprimentar-te a ti, ao Jorge Faria de Sousa e ao Nuno de Vinha. E Portugal era, efetivamente, a seleção mais cotada desta Liga das Nações, ou seja, estava no pódio e ficava apenas atrás dos 1,3 mil milhões de euros da Inglaterra. Portugal, que tem uma seleção avaliada em 938 milhões, daqueles jogadores selecionados por Fernando Santos para estes 2 jogos decisivos da Final Four da Liga das Nações, de acordo com o Transfer Market, ficando inclusive à frente de seleções como a Alemanha e a França, mas isso, como vimos, não chegou para o apuramento para a Final Four da Liga das Nações. Realçar ainda que a Espanha, que na última terça-feira foi a responsável por esta eliminação de Portugal, surge na 5ª posição desta avaliação do Transfer Market, avaliada em 790 milhões de euros. Nuno Vinha, naturalmente que os números não jogam futebol, não contam absolutamente nada lá dentro, mas a verdade é que fica a sensação, e este foi apenas uma espécie de balão de ensaio para aquilo que será o Mundial do Qatar, mas fica a sensação Esperemos que não. Esperemos que não. Esperemos que não. Foi um mau balão de ensaio, mas fica a sensação que Portugal podia ter feito bastante melhor para a riqueza daquele plantel e até das segundas linhas que estão a aguardar uma chamada para a seleção. Em primeiro lugar, boa tarde a todos. Eu cumprimento a toda a gente do painel, do programa. Obrigado, Zé Carlos. Enfim, quer dizer, a seleção de Espanha é uma grande seleção e pode estar num mau momento, pode ter uma série de maus resultados, pode ter perdido contra a Suíça, mas continua a ser a seleção de Espanha, que é uma seleção muito poderosa, com uma grande capacidade de combate e quis mais, na verdade quis mais do que a seleção de Portugal, quis fazer mais, estava obrigada à vitória e veio com isso na cabeça. E eu não tenho a certeza, eu vi o jogo, não tive a certeza de que de que tivesse presente na cabeça de todos os jogadores qual é que era o plano mesmo. O plano mesmo era o quê? É ganhar o jogo, é entreter o público, é defender o resultado, é agarrar um ponto. Não percebi muito bem. E como não percebi muito bem, acho que os espanhóis na segunda parte também perceberam que Portugal ou que a seleção portuguesa não percebia muito bem e fizeram a festa. Os números não ganham jogos, tens toda a razão. E eu também só deixo aqui mais um número. A Croácia, uma equipa que está apurada, tem um plantel que vale avaliado em 360 milhões de euros. E ganhou a França, ganhou a Áustria, ganhou a Dinamarca e vai lá estar na final na Holanda quando for a fase final. Não é? Eu acho que é na Holanda. De qualquer maneira, vai lá estar. E vale cerca de um terço daquilo que vale a seleção portuguesa. Portanto, os números não valem nada, não jogam nada, não são eles que marcam golos, mas há os que conseguem e há aqueles que não têm garra suficiente. E eu acho que ontem faltou garra a Portugal. Jorge, faltou garra a Portugal? Boa tarde a todos. Eu acho que faltou atitude, faltou entrega, e há um pormenor, é que no banco português não havia treinador e no banco espanhol havia treinador. E basta vermos que ao intervalo o Luís Henrique tem a audácia de retirar um defesa central, baixa o Rodri para defesa central, para ter ainda mais qualidade na primeira fase de construção. Coloca os miúdos do Barcelona que com bola são extraordinários e também na reação à perda da bola permitiram que a seleção espanhola estivesse sempre muita gente próxima da zona da bola e tivesse uma reação forte à perda. E em sentido contrário tivemos um selecionador que consegue deixar o melhor 6 português no banco, João Palhinha, consegue, sabendo que Renato Sanches estava lesionado e não foi sequer convocado, consegue deixar em 2 jogos Mateus Nunes no banco, não consigo entender. E se havia jogo que era importante o Mateus ter tido minutos, era ontem, até nos últimos minutos teria sido muito importante pela capacidade que ele tem de para segurar a bola, para queimar linhas, sair para transições. Não há nenhum médio em Portugal nem na Europa provavelmente que faça isso como ele faz. Depois não consigo entender, podem-me dizer que o Danilo até foi das melhores unidades ontem, não consigo entender como é que o João Cancelo vai discutir a bola ao segundo posto e os 2 centrais de Portugal, no caso Ruben Dias e Danilo, e Ruben Dias de uma qualidade insuspeita, um dos melhores defesas centrais provavelmente da Europa, ficam parados e Morata aparece sozinho na cara do Diogo Costa. Não consigo entender como é que se deixa Rafael Leão no banco, isto já para não falar e discutir alternativas de jogadores que ficaram de fora e que poderiam ter sido extremamente importantes ontem.
mas olhamos depois para aquele banco de suplentes, quando se deixa de fora na bancada Gonçalo Ramos, por exemplo, e Pedro Neto, e se leva 4 médios para o banco, estamos à espera do quê? E portanto eu acho que e falaremos mais sobre isto se calhar na terceira parte. Eu acho que sim. Acho que sobretudo temos uma equipa técnica e uma Federação Portuguesa de Futebol e a sua direção em última análise, são os últimos responsáveis por tudo isto e por todas as decisões que têm tomado. Acho que estamos a desbaratar completamente a melhor geração de sempre do futebol português. E até 2024 vai ser assim. Foi o próprio Fernando Santos que referiu essa situação. Rodolfo, estamos de volta aos jogos da Liga Portugal e, portanto, vamos olhar para o jogador que mais valorizou de acordo com as reavaliações que o Transfer Market fez no último, a 16 de setembro. Só antes de irmos a esse jogador, dar só aqui uma chega que a Espanha não ganhava a Portugal há 19 anos, a última vitória tinha sido num amigável em Guimarães. Portanto, temos aqui a noção da história que ontem foi feita em Braga. Falamos de António Silva, jogador do Benfica, que entre junho e setembro deste ano valorizou qualquer coisa como 1.233,3%. A sua valorização disparou dos 300 mil euros para os 4 milhões de euros neste período. Foi o jogador que teve a maior valorização de mercado na Liga Portuguesa. Repito, um jovem central de apenas 18 anos que apareceu nesta equipa do Benfica quase de paraquedas, porque houve uma série de lesões na defesa do Benfica que obrigaram o treinador do Benfica a chamá-lo para a equipa principal, e ao fim de 7 jogos agarrou o lugar, e veremos agora com os regressos de João Vítor e de Lucas Veríssimo se efetivamente o António Silva vai regressar à formação ou se efetivamente vai continuar no plantel principal. E pedíamos uma análise rápida, até porque temos que ir ao terceiro número ainda. Jorge, iria começar por ti. Este crescimento em termos de valorização do passe é futebolístico ou também tem aqui uma componente mediática? Acho que tem uma forte componente mediática e obviamente sendo aposta num dos 3 grandes teria sempre uma valorização significativa, como sucedeu no início com o Gonçalo Inácio, por exemplo, para comparar jogadores da mesma posição. Acho que há aqui um segredo que acho que essa dúvida só ficará esclarecida depois do Mundial. Por um lado, perceber como é que regressará Lucas Veríssimo e eventualmente até João Vítor. Eu recordo que João Vítor chega ao Benfica lesionado, fruto de uma entrada muito dura num jogo célebre do Corinthians de Vítor Pereira frente ao Boca Juniors no La Bombonera, onde o Corinthians elimina nas grandes penalidades o Boca Juniors na Taça dos Libertadores, e desde essa altura que já assinou, depois desse toque, depois de vir lesionado. Lucas Veríssimo, uma lesão extremamente grave, e há a recuperação eventual de Morato, essa que eu acredito que seja mais célere, mas há aqui um outro dado para lançar para debate, para perceber que enquadramento é que António Silva vai ter nos próximos meses. Isto porque é um central de qualidade, acho que é um central que vai ser pode vir a ser aposta para o futuro do futebol português. No entanto, vai depender também do que é que será o futuro, na minha opinião, também do Otamendi. Sabemos que entra em final de contrato, portanto fica com o passe na mão, fala-se muito do lugar de interesse do River Plate, e aí poderá abrir a possibilidade de António Silva se cimentar no 11. Acho muito difícil, mesmo que Roger Schmidt admire muito as qualidades de António Silva, que abdique de Morato e de Otamendi, ou de Otamendi ou de Morato, para dar o lugar a António Silva. A situação de Vertonghen foi diferente e acabou, aliás, por sair do clube. Nuno, e de facto, até perante aquilo que nós falámos há bocadinho relativamente à seleção, o setor da defesa de Portugal precisa claramente aqui de sangue novo. António Silva e Gonçalo Inácio, por exemplo, como 2 exemplos, são jogadores que serão necessariamente parte dessa... E vão precisar de jogar. Eu não acho que ele tenha caído de paraquedas, eu acho que ele veio de um avião chamado Youth League do Benfica, aquela equipa que ganhou. Por outro lado, acho que só destes 4 milhões de euros de valorização é o dedo na cara do Bonucci, para mim. É aquele dedo na cara do Bonucci. Pode ser mediático, é verdade, mas ele mostrou ali não só a autoridade, como mostrou
aquele sangue na guerra que se precisa para comandar às vezes uma linha de defesa. E ao Bonucci Acho que é preciso ter nervos de aço. Exato, não quis saber do nome, da idade, da posição, da carreira, da trajetória, não quer saber. Olha, metes-te com o nosso, eu meto o dedo na cara, acho que foi só destes 4 milhões, um está aí. Acho que a questão do Otamendi levantada pelo Jorge é muito importante e não acredito também que um treinador abdique da experiência de um jogador daqueles para comandar e pelo menos para formar as pessoas que estão a treinar ao seu lado todas as semanas, todos os treinos da semana. Portanto, acho que a questão do Otamendi é de facto muito importante e, sim, o regresso de Lucas Veríssimo, um central que é reconhecidamente um dos melhores defesas centrais que o Benfica tem, apesar de não estar disponível porque está lesionado. Mas acho que vai ser uma questão fundamental, ele vai precisar de minutos do António Silva, vamos ver se fica no plantel principal. Eu, por mim, como adepto, eu espero que sim. E vamos para o terceiro número, que vai ter que ser analisado muito rapidamente. Rodolfo. Falamos do valor arrecadado por Roger Federer ao longo de toda a sua carreira, ele que pôs fim a essa carreira na última sexta-feira, e de acordo com as estimativas da Forbes, foram 1,1 mil milhões de euros que o tenista suíço foi ganhando em dinheiro ao longo de toda a sua carreira, de prize money, dos mais de 100 títulos que conquistou, superando os 521 milhões de euros de Rafael Nadal e os 490 milhões de Novak Djokovic, que ainda continuam a jogar. Roger Federer, que é o quinto maior, o jogador que alcançou o quinto maior valor de um atleta no ativo depois de Tiger Woods, Cristiano Ronaldo, LeBron James e Lionel Messi. E só para terminar, durante 16 anos consecutivos, Roger Federer foi o tenista mais bem pago desta modalidade. E Nuno, se puderes numa frase, como é que eu digo rapidamente, facto, todos os nomes que o Rodolfo estava a dizer é tudo GOAT, greatest of all times, e depois algo ao Cristiano Ronaldo também. Mas o Roger Federer ainda não parou de faturar à conta do ténis. Ele tem um contrato de patrocínio com a marca das camisolas que vai até 2030 e que rende 300 milhões de euros. Portanto, ele vai continuar a faturar brutalmente, ainda que não seja em prize money, no merchandising associado ao seu nome. Portanto, acho que é um grandíssimo jogador que eu tive o prazer de ver jogar e é uma maravilha. Jorge, um serviço muito rápido. Olha, só dizer que quando olhamos para esta lista e vemos os desportistas que estão neste top 5, estar lá Federer, isto já poderia dizer muito, mas acho que nos despedimos na semana passada, claramente de um dos grandes desportistas que tivemos a honra de poder assistir, fosse em que modalidade fosse, no caso do ténis, Federer foi um dos extraordinários. Rodolfo, voltas para a semana com mais números neste hat-trick. Despedimos-nos do relógio suíço que é Federer, para perceber se está na hora de acabar com a violência no desporto em Portugal. É já a seguir na segunda parte do Jogo Económico.